Perfeito. Boa noite, pessoal. É um prazer ter todos vocês aqui. Hoje a gente dedicou um tempo aí para a gente falar um pouco sobre a, a formação de assessores, né? E a gente vai aproveitar para entregar essa aula aí com o professor Rafael, né? Que ele já é um assessor desde 2013, né, isso, Rafael? Isso. Pode se apresentar, pode falar um pouco aí para o pessoal. Tudo bem, pessoal? Boa noite. É um prazer enorme estar aqui. Devo dizer a vocês que é a nossa segunda aula, né? Estava eu ansioso aqui para vir. Se me permitem citar o professor Clóvis de Barros, é um momento feliz, né? A minha torcida é que nem acabe aqui, né? Eu falo isso aos alunos da graduação. Eu sou formado em Direito pela Universidade, a Universidade de Brasília, né? Unibras. Pós-graduado também em processo penal. E eu sou assessor. Fui assessor do Ministério Público por 7 anos, assessor de promotor de justiça, sou assessor agora com juiz estadual há 5, e sou aluno da Academia de Juízes aí, na meta para magistratura, né? Então, eu sou muito grato à Academia de Juízes pela oportunidade dos estudos de alcançar um sonho, e mais ainda de poder compartilhar essa vivência aqui como assessor, e a minha torcida sincera é que vocês alcancem, porque, enfim, é mais que um trabalho. Pensa você trabalhar com aquilo que você está sonhando em fazer, que aquilo que está te mastigando assim, correto? Eu vou trabalhar, eu vou chegar lá, né? E claro que o trabalho ajuda. Eu acabei por não perguntar, o áudio tá legal? Porque na primeira aula, depois de um tempo que eu vi aí que o áudio não estava muito legal, vocês conseguem me ouvir bem, né? Sim, por favor, tá ok? Então, vou dar sequência, tá? Então, um cumprimento a vocês, assim, com todo o carinho, com todo o respeito à dedicação de vocês. E, enfim, sou professor aqui, fica o cupom, né? Professor Rafael 10, tá bom? E, mais uma vez, grato demais à Academia de Juízes pela oportunidade. Se me permitem, podemos começar a nossa aula? Podemos, assim, de vez? Com os 2 pés, se a gente enrolar muito, tá? Podemos. Liberado? Podemos? Então tá. Apenas um singelo comentário ali sobre a primeira aula, tá? Um assessor, acredite, um assessor hoje, o cargo é comissionado, tudo bem? E aí o assessor é aquele que dá um suporte técnico jurídico para o juiz. Então, o assessor, sobretudo na vara das fazendas públicas, né? É aquele que vai fazer, sim, as sentenças, as decisões, tudo bem? E o juiz vai assinar isso aí de acordo com a anuência, a orientação dele, correto? Então, o assessor é aquele que realmente põe a mão na massa, correto? Até porque aí, eu brinco às vezes assim, que é um trampolim natural para o concurso, para a magistratura, porque não tem como o cara não aprender, tudo bem? Porque ele está envolvido ali todo dia. E como algumas recomendações que fizemos na aula passada, eu faço questão de deixar aqui em 30 segundos, tá? Um estudo diário é necessário, você precisa estar bem atualizado com decisões do STF, do STJ, para aplicar os processos, tudo bem? Não tem como você estar lá com o entendimento de 2013, tá? Não dá, ainda mais agora com essa sistemática da repercussão geral, agora torna ainda mais importante um estudo diário, tá? Naturalmente, você, como assessor, vai desenvolver uma boa escrita, tudo bem? E claro que se você tirar o gerúndio da sua vida, já ajuda muito, né? O ando, indo, estarei fazendo, correto? Ele andou praticando, tá? Se você tirar isso, assim, já melhora bastante, tá? E, claro que para fazer decisões, sentenças, sempre é bom pesquisar bastante, tudo bem? Porque você ganha tempo. Te brinca ali que é o afiar o machado, tudo bem? Antes de começar. E cuidado com as inteligências artificiais, tá? As famosas IAs. Elas resolvem muito, é um ótimo instrumento de revisão, vai te ajudar muito, mas não permita que ela escreva por você, tá? Não permita que ela faça isso. Ela é um ótimo instrumento de consulta, de correção ortográfico, tá? Você faz ali aquela sentença, uma decisão grande, e claro que vai acontecer um erro de digitação ali, tudo bem? E ela vai encontrar isso aí com um pouco mais de facilidade, você vai ganhar tempo, mas não permita que ela substitua a sua escrita, tá? Enfim, e falando já de ação de varas de fazenda pública, né? Que é onde eu trabalho atualmente, correto? Então, você tem causas cíveis que envolvem o poder público, tá? O município e o estado, aqui não a União, porque seria Justiça Federal, tá? Mas, excepcionalmente, você encontra a União, por exemplo, em processos previdenciários, naquela competência delegada, tá? Enfim,
você vai encontrar ações diversas que envolvem poder público, necessariamente, tá? Município, estado, e você também envolve ali uma improbidade administrativa, tá? Então, como rotina numa vara das fazendas públicas, o assessor vai encontrar ação civil pública, execução fiscal, mandado de segurança, improbidade, tá? Ações indenizatórias, por exemplo, o erro médico, que nós trabalhamos numa aula anterior aí. Então, fazem parte da rotina, tudo bem? E assim, de ação civil pública, execução fiscal, uma desapropriação, são leis separadas e demandam uma pesquisa e um estudo bastante intenso, tá? Então, hoje nós vamos falar um pouco da lei de improbidade, assim, não tem como a gente exaurir, mas tentarei ser o mais prático possível numa vida de gabinete, tá? Assim como fizemos na aula anterior, a ideia é comentar um pouco sobre o Instituto, né? Aqui em específico sobre o procedimento da improbidade, que seria talvez mais importante para nós, e aí resolver um caso, tá? Eu convido vocês para resolverem um caso prático comigo. A gente brinca assim, um caso nada hipotético, tudo bem? Um caso real, com algumas adaptações de nomes ali, de locais, alguma coisa e outra, para não ter problema, tá? Mas, enfim, vamos pensar um pouco sobre a lei de improbidade, tá? E ela fala assim, improbidade administrativa. A primeira coisa que você pensa é a natureza da sanção, é uma sanção de natureza administrativa. Calma, tá? A improbidade administrativa, apesar do nome, são atos ilícitos de natureza civil, porque as sanções são de natureza civil. Eu estou dizendo que suspensão dos direitos políticos, multa civil, ressarcimento do dano ao erário, tudo bem? Proibição de contratar com o poder público, são exemplos de sanções. Então, os atos de improbidade são atos ilícitos de natureza civil e que levam, por consequência, sanções de natureza civil, correto? Então, eu já ouvi algumas vezes pessoas até do meio jurídico dizerem crime de improbidade. Não é, tá? Sim, não há nada criminal aqui, são ações civis, tudo bem? Tanto é que se ajuiza uma ação civil de ato de improbidade administrativa, correto? E claro que a lei de improbidade vai tutelar, claro que a probidade na administração pública, tudo bem? Vai tutelar, vai proteger a honestidade, tudo bem? Se me permitem, aí quem tiver com código, até no Planalto aí, pesquisar a lei da improbidade, a lei 8429 de 92, me permitam ler o artigo 1º, parágrafo 5º, tá? Que vai dizer, os atos de improbidade, olham só, violam a probidade na organização do Estado, né? E no exercício das suas funções, e a integridade do patrimônio público e social, e dos poderes executivo, legislativo e judiciário, então alcança todos os poderes, tudo bem? Bem como na administração direta e indireta, no âmbito da União, estados, municípios e DF, tudo bem? Então, está a tutela da probidade administrativa, da honestidade, está na administração pública geral, tá? Âmbito estadual, municipal, federal, poder judiciário, legislativo e executivo. Então, onde houver poder público, ali deve haver honestidade, deve haver probidade, correto? E aí, vamos pensar aí, quem está sujeito, então, a essas sanções? O artigo 2º da lei de improbidade, ele vai trazer o agente público, mas de uma forma extremamente ampla, amplíssimo, né? Que ele vai dizer, para efeitos dessa lei, considera-se agente público, agente político. Vejam só, ele acabou com uma discussão anterior que ia dizer, o prefeito não responde por ato de improbidade, não, porque ele é um agente político. Agora acabou essa discussão, porque está na lei, tá? O agente político, servidor público, e olha o cuidado aqui, de todo aquele que exerce, mesmo que transitoriamente, sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, enfim, todo aquele que de algum modo, ainda que sem vínculo permanente, exerce alguma atividade na administração pública. Então, um assessor poderia praticar um ato de improbidade? Poderia. E aqui eu tenho um vínculo a uma remuneração, né? Mas eu te pergunto, um mesário poderia? O cara que está ali nas eleições, que é convocado para trabalhar, ele poderia praticar um ato de improbidade? Por esse conceito aqui, ele pode. Já pensou um cara que vai trabalhar como mesário e sair de lá com um processo de improbidade? O que impede? O artigo 2º autoriza. Eu dei uma pesquisada, devo dizer, e eu não encontrei decisões quanto a jurados, tudo bem? Os jurados ali que formam o conselho de sentença no tribunal do júri, pelo que eu encontrei, os jurados até que então não responderiam por ato de improbidade, porque haveria sanções próprias ali
no Código de Processo Penal. Mas eu fiquei ali receoso no sentido, para mim, se um jurado quiser vender o voto ali, correto? Enfim, aí, para além do servidor público em geral, você tem também os particulares, tá? Pessoa física ou jurídica, vai dizer o artigo 2º, parágrafo único aí, vai trazer essa ideia dos particulares também, sempre em coautoria com um servidor público, tá? Com um funcionário público, um agente público, tá? E ponto 4 aí para nós, apenas os atos dolosos, tudo bem? Por que eu faço questão de mencionar isso? Porque antes dessa lei 14.230, você tinha a ideia ali do artigo 10 da lei de improbidade, que falava a respeito dos atos de improbidade que causavam um prejuízo ao erário, admitia a modalidade culposa, tudo bem? Agora não. Os atos de improbidade, sejam quaisquer que sejam, que forem, né? Apenas dolosos. Mas não é um dolo genérico, não, tudo bem? Vejam só, o artigo 1º da lei de improbidade vai dizer vontade livre e consciente de alcançar um resultado ilícito, não bastando a voluntariedade. Você já imaginou aí a complicação que ficou com o Ministério Público para oferecer uma ação de improbidade? Porque, vejam só, não é só o cara, o dolo geral. O cara tem que ter a vontade e ele tem que agir com a finalidade ilícita. Eu fiz essa negociação para gerar, de fato, um prejuízo. Eu queria que gerasse esse prejuízo, tudo bem? Então, vamos lá, o mero exercício da função pública por si só não é ato de improbidade, né? A mera ilegalidade de uma conduta, né? É necessária a comprovação do ato doloso com fim ilícito. E aí você tem um grande problema de instrução processual e até mesmo de oferecimento de uma inicial. Mas vejam só, a ideia aqui, de forma alguma, é punir o mau gestor. Não é um cara que foi eleito e considerar assim, atos de eleição, alguém, um servidor que conseguiu êxito em um concurso público, e é um mau servidor, é um mau gestor público, que a lei de improbidade está buscando o cara que é desonesto, tudo bem? O cara que está ali, que entrou para avacalhar, correto? Que ele está querendo uma vantagem indevida, entrou com uma finalidade, correto? Com um propósito de alcançar algo ilícito, tudo bem? Essa é essencialmente a ideia da lei de improbidade, tudo bem? E os atos de improbidade ali estão nos artigos 9º, 10º e 11, tá? Enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário e a violação aos princípios, e as sanções respectivas estão no artigo 12. Você tem o artigo 12, são as sanções, inciso 1, para o enriquecimento ilícito, inciso 2, prejuízo ao erário, e inciso 3, na violação aos princípios, tudo bem? Vencidos esses comentários singelos aqui, convido vocês para a gente passar um pouquinho para o procedimento, tá? Ali, desde o recebimento da petição inicial até a sentença, que seriam as decisões que um assessor teria que enfrentar, tudo bem? Por que eu quero chamar a atenção diretamente para o procedimento judicial? Se nós estamos falando em assessores do Poder Judiciário, não cabe aqui a gente ficar debatendo ou gastar muito tempo aí sobre o prazo do inquérito civil público pelo MP, as diligências que o Ministério Público tem que fazer, tá? Isso cabe ao MP, porque você, como assessor de um magistrado, você vai chegar no gabinete uma inicial, correto? E aí, então, na qualidade de assessor, você vai avaliar se há elementos suficientes para receber essa inicial, tá? Então, por isso, assim, de repente a gente pode falar, poxa, mas já está lá no artigo 17, porque esse artigo 17 para nós é essencial, é o cerne da discussão de hoje, tudo bem? Vamos lá. O artigo 17 vai trazer o seguinte, para aplicação das sanções que trata essa lei, tudo bem? Que deve ser proposta pelo Ministério Público, mas vale comentário aqui que o STF declarou isso inconstitucional para trazer a Fazenda Pública que sofreu aí o prejuízo, como também que pode ajuizar essa ação de improbidade. Vejam bem, vai seguir o procedimento comum do Código de Processo Civil, tudo bem? Mas cuidado, salvo o dispositivo nessa lei. Esse salvo dispositivo nessa lei é o que pega a maioria da galera, tá? Porque você tem inúmeros institutos do Código de Processo Civil que são um tanto cortados, picotados aqui na lei de improbidade, tá bom? Tá bom? Enfim, a gente vai olhar, vejam só, os requisitos da petição inicial. Isso aqui é interessante por um motivo. A petição inicial observará o seguinte, você tem o artigo 17, parágrafo 6º. Vejam só, individualizar a conduta do réu e apontar os elementos probatórios mínimos, tudo bem? Concorda comigo que isso aqui
se aproximou muito do processo penal no recebimento da denúncia. Concorda? Para o recebimento da denúncia, a justa causa ali, você não tem indícios de autoria e prova da materialidade. O pesquisador deu uma inspirada aí nesse regramento do Código de Processo Penal para dizer o quê? Olha, para ajuizar uma ação de improbidade e para que ela seja recebida, deve haver indícios mínimos de autoria e de prova de que houve, de fato, um ato de improbidade. Mas o inciso 1, ok, mas vamos no 2. E essa ação de improbidade deve ser instruída com documentos ou justificações, ou justificação, na verdade, que contenham indícios suficientes da veracidade dos fatos do dolo imputado. Aqui já é mais difícil, tudo bem? Porque não basta narrar na inicial. Os documentos devem comprovar que, de fato, o que ele está dizendo ali é verdade, tá? Não é uma história do ouvir dizer, né? Chegou até aqui, não, há documentos que indicam que foi ele, que é uma individualização dessa conduta, tá? E vejam só, e do dolo imputado, tudo bem? Do dolo. E aí fica muito difícil, porque como é que na inicial o Ministério Público já vai provar essa finalidade ilícita, tudo bem? Enfim, mas fica aí o comentário, tá? Vamos mais. No artigo parágrafo 6º, vai dizer que as hipóteses de rejeição da petição inicial, tá? Que você tem aí o 330, tá? E também o parágrafo 6º, tá? Você tem as hipóteses do 330 do Código de Processo Civil e também o parágrafo 6º da Lei de Improbidade. Então, você tem uma maior dificuldade que o próprio processo civil, né? E aí, mas vamos lá, tá tudo em ordem, tá? A petição inicial chegou redondinha, os fatos correspondem à conclusão, não é nada de inépcia, você tem uma justa causa ali, e aí, então, o juiz vai determinar a citação, tá? Ele recebe a inicial, determina a citação para uma contestação no prazo de 30 dias, correto? E aí, vejam só, na forma do 231 do CPC. Poxa, mas cadê a audiência de conciliação? Tá? Lembra lá que no artigo 17 a gente viu, vai seguir o CPC, salvo o disposto nessa lei? Cuidado, porque aqui o parágrafo 7 falou assim, o juiz recebe, manda citar para contestar. Ele não falou nada aqui de audiência de conciliação, tudo bem? Até porque a lei de improbidade traz ali a ideia do acordo, né? O acordo de não persecução civil, tudo bem? Então fica ali, tem requisitos próprios, instituto próprio, então seria dispensada aqui, tá? Enfim, e aí, nessa hipótese aqui, claro que seria, se houver algum pedido de tutela de urgência, tudo bem? Você vai nesse momento aqui em que é recebida a petição inicial, que você vai resolver, né? Se houver um pedido de tutela de urgência de bloqueio de valores de bens aí para proteger aí o patrimônio público, né? É o momento, afastamento do servidor aí por um prazo até o julgamento, enfim, seria agora, tá? Enfim, consideremos que a gente recebeu inicial, tá tudo certo, não tinha uma tutela de urgência, tá? E aí, então, você tem a citação, o réu apresenta a contestação, o Ministério Público oferece impugnação e volta para você no gabinete. E aí? Então, a gente partiria aqui, então, para uma decisão saneadora lá do artigo 17, tá? Parágrafo 10C, tudo bem? Apesar do artigo 17, parágrafo 10C, trazer ali, claro, o saneamento, que corresponderia ali ao artigo 357 do CPC, pensa comigo, o legislador foi enfático em dizer o quê? Que, verificada a inexistência manifesta do ato de improbidade, tudo bem? Essa petição, o processo deve ser extinto, tá? A qualquer momento. Mas você poderia tanto rejeitar a petição inicial, tudo bem? Mas se chegou no momento da fase probatória e se viu ali que não tinha indícios, né? Não tinha prova nenhuma ali de ato de improbidade, o juiz poderia julgar a qualquer momento. Tanto é que o artigo 17, parágrafo 10b, inciso 1, vai dizer que você tem a possibilidade de julgamento antecipado, desde que seja para absolvição, tudo bem? Jamais você poderia ir fazer um julgamento antecipado para uma condenação, tá? Então, considere o quê? A ação de improbidade, ela pode ser extinta a qualquer momento, desde que verificada a inexistência
do ato de improbidade. Você não precisaria ali percorrer toda a instrução processual para só ao final, né, você soltar ali uma sentença de julgamento improcedente da inicial. Tudo bem? E vejam só um ponto importante, o ponto 2 aí, que vai dizer da possibilidade de conversão da ação de improbidade em ação civil pública. E esse é um instituto novo, tá? Porque, vejam só, o que acontecia? Buscava-se resolver questões de políticas públicas por intermédio da improbidade. Buscava-se, através da ação de improbidade, dar uma forçada no agente público para resolver questões outras, correto? Então, o legislador trouxe, a partir de 2021, a possibilidade de conversão. Confesso que eu nunca me chegou um cenário desse, tá? Mas existe. Inclusive aí, decisão recente, né, pode considerar assim, do STJ, que pode converter em ação civil pública a qualquer momento? Não, tá? De forma alguma. Há um limite temporal, correto? Essa ação, essa conversão deve ser no primeiro grau de jurisdição e ela tem que ser até a sentença, tá? Não pode haver essa conversão, por exemplo, há uma sentença do juiz de primeiro grau, há um recurso de apelação, aí o tribunal, por conta própria, vai lá, afasta a sentença e converte de ofício. Não seria essa a melhor técnica, tá? O STJ vai dizer, segundo a interpretação teleológica e sistemática da lei de improbidade e do parágrafo 16 do artigo 17, que isso deve se dar em primeiro grau, correto? E antes da sentença, tudo bem? E aí, se a gente pensar mais em sequência, tá? Bom, contestação, impugnação, não é hora de extinguir, não há hipótese aqui de inexistência manifesta, tá? Não há hipótese de conversão em ação civil pública, então, o que a gente faz? Vamos sanear, vamos olhar, vamos trazer aqui, vamos debater o que tem sido falado, tá? Então, no ponto 3 aí, cabe ao juiz, aqui no artigo 17, parágrafo 10, que eu falei, artigo 17, parágrafo 17C, na verdade, né? Aqui vai dizer que o juiz, cabe a ele indicar com precisão o ato de improbidade imputável, tá? E vejam só, e aqui é interessante, vedada a modificação do fato principal ou a capitulação apresentada pelo autor. Me permita uma nova correlação com o processo penal. Lembra lá do artigo 383, no Código de Processo Penal, que você tem o Instituto da Mutatio Libelli, em que o cara foi denunciado por um determinado crime, mas o juiz, sem alterar os fatos, entende que é outro, o juiz poderia condenar o cara nesse outro dispositivo, por outro crime, ainda que mais grave, né? Então, você teria o princípio da correlação, de modo que o réu se defende dos fatos e não do crime que a ele é imputado, correto? Na improbidade, aqui, cuidado, tá? O juiz tem que indicar com precisão o ato de improbidade. Olha, se foi o artigo 9º, inciso 1, é o artigo 9º, inciso 1, e pronto, tá? Vedada a modificação do fato principal e a capitulação apresentada pelo autor. E olha, o artigo 17, parágrafo 10d, vai dizer, para cada ato de improbidade, uma única imputação. Por quê? Pense assim, que a lei de improbidade hoje, sobretudo depois dessa lei de 2021, tudo aqui tem um motivo, tá? Pensa comigo. Antes, fazia-se assim. Eu era assessor do Ministério Público antes de 2021, então eu trabalhei com isso e era comum. Concorda comigo que um cara que em si enriquece licitamente dentro da administração pública, tá? Ele pratica um ato de improbidade que importa enriquecimento, mas esse ato também não viola o princípio, correto? Da moralidade na administração pública, da legalidade. Então, o que se fazia? Narrava-se um fato, né, que era o fato que caracterizava o ato de improbidade, e na hora de qualificar, na hora de imputar, colocava ali artigo 9º, uns 4 incisos, e prejuízo ao erário e também princípios, tá? Então, para um fato, discorria-se uma infinidade de imputações. Então, veio o legislador e falou o seguinte, não, escolhe aí, correto? Você narra o fato e escolhe por qual ato de improbidade que vai ser imputado, tudo bem? E aí, o ponto 4, para mim, é um espetáculo, tá? Quando eu li as alterações, eu falei, mentira, né? Você tem dá com a colher e tira com a concha, né? Então, vejam bem, não se aplica na improbidade. Primeiro, presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em caso de revelia. Lembra lá que o juiz vai mandar intimar o réu, citar o réu para contestar em 30 dias? Se o réu
não contestar, o que acontece? Nada, correto? Você não pode presumir a veracidade dos fatos. Aqui, você tem dois cenários. O juiz pode, na decisão, afastar a revelia, tudo bem? Ou reconhecer a revelia, correto? Mas afastar os efeitos materiais dela, tudo bem? Correto? Você teria, assim, as duas hipóteses ficariam corretas, tá? Enfim, mas você não pode presumir como verdadeiros os fatos, ainda que o cara não conteste, tudo bem? O 4.2, que seria, na verdade, o inciso 2 do parágrafo 19, a imposição de ônus da prova ao réu, de forma alguma. Lembra que no Código de Processo Civil, quando fala de ônus da prova, você tem a ideia ali do ônus estático e do ônus dinâmico, né? Que a depender da prova diabólica, de uma prova extremamente difícil para uma parte, o juiz joga ela para outra. Por você tem muito caso disso, por exemplo, em erro médico, tá? Que fica muito difícil para a parte que foi vítima de um erro médico provar que houve um erro, né? Então você inverte o ônus da prova para que o hospital, para o poder público ali, no caso da ação civil pública, um hospital municipal, que ele prove que houve um erro médico ou que não houve, né? Enfim, na improbidade nunca, tá? Me prove aí que esse dinheiro seu é lícito. Não. Vocês têm que provar que o meu dinheiro é lícito. Há uma presunção de que o meu dinheiro é lícito, correto? Então, jamais você tem um ônus da prova aí para o réu. Você tem a impossibilidade, claro, do ajuizamento de mais de uma ação para o mesmo fato, aqui não tem problema, tá? Aqui, ok. E o reexame necessário, tá? O reexame necessário é interessante porque antes você considerava-se a lei de improbidade dentro daquele microsistema processual coletivo que envolvia a lei de ação civil pública, o mandato de segurança, a lei de ação popular, e aí, ao fim, quando julgava improcedente, mandava para o tribunal para confirmar isso, né? E aí, o legislador, não, vamos acabar com isso, tá? Não haverá improcedência, né? No caso de improcedência da ação ou extinção sem mérito, não tem reexame necessário, não. Mas é interessante que lá embaixo, no artigo 17c, parágrafo 3º, vai falar o seguinte: aqui não há reexame necessário de jeito nenhum, correto? Então, quando você lê o artigo 17, você encontra dispositivos que se repetem. Eu acho que o legislador estava na gana mesmo assim de falar, olha, eu vou colocar de novo para que não aconteça, tudo bem? Então, enfim, você tem aí essa não aplicação de institutos do processo civil na ação de improbidade, tá? Lembra que eu falei assim, o CPC aplica na improbidade, mas sempre retirando alguns institutos que lhe são próprios, tá? Enfim, direito ao interrogatório, aqui interessante pra caramba. Artigo 17, parágrafo 18, a lei de improbidade vai ter que dizer que, ele vai nos dizer que o interrogatório é devido, tudo bem? Mas vejam só, me permitem encontrar aqui sobre o interrogatório. Eu acho que é interessante a gente lê-lo, tá? Ao réu será assegurado o direito de ser interrogado sobre os fatos de que trata a ação e sua recusa ou seu silêncio não implicarão em confissão, tá? Champanhe o raciocínio. Você, assessor de juiz, recebeu a inicial. O réu citado não contestou. Ele, oportunizada a prova, ele não apareceu. É interessante que você intime o cara para garantir a ele o direito de ser interrogado, tudo bem? Porque, vejam só, é assegurado o direito de ser interrogado sobre os fatos e a recusa e o silêncio não implicarão confissão. Vamos pensar o seguinte, você oportuniza as partes produzirem provas, o Ministério Público fala assim, eu não quero provas, tá? Acho que as provas que estão aqui são suficientes. E aí, como é que fica? É bom marcar uma audiência ou intimar o réu para manifestar, olha, vai ter uma audiência aqui exclusiva para o seu interrogatório. Se você não quiser, ok, mas eu estou te garantindo isso, tudo bem? E aí, claro que o silêncio e a recusa não importarão confissão, tudo bem? E aí a gente chega ali na sentença, tudo bem? E antes de falar propriamente da sentença, tá? Vamos pensar assim que o artigo 17, parágrafo 10F, vai trazer as hipóteses de nulidade ali da decisão, enfim, que vai dizer o quê? Me permite encontrá-lo aqui só um segundo, por favor. Ficou bem complicada a lei de improbidade com tanta letra e tanto parágrafo envolvido, né? Enfim, mas vai dizer o quê? É nula a decisão do juiz que condenar por tipo diverso previsto na petição inicial. Lembra que na decisão saneadora ali nós teríamos que o juiz é vedado modificar o fato e a capitulação?
Na sentença, muito pior, né? Não pode de forma alguma. E vejam só, condenar sem as provas tempestivamente requeridas pelo réu. Num primeiro momento, você pode pensar, mas como é que fica aí se o cara pedir uma prova totalmente irrelevante, né? O juiz é obrigado a produzir essa prova para que a decisão não seja nula? Não parece melhor o entendimento, tá? A ideia é o seguinte: o juiz não pode simplesmente passar por cima de provas requeridas pelo réu para chegar a uma condenação, tá? Por exemplo, num caso recente aqui, o réu, improbidade, pediu o depoimento pessoal do Ministério Público. Ele queria colocar o promotor de justiça sentado ali, na audiência perante o juiz, e responder as perguntas dele sobre os atos de improbidade do porquê. Correto? Porquê da ação e tudo mais. E a ideia é o seguinte: não faz qualquer sentido, né? Foge à razoabilidade. A ideia desse inciso, né, que é o artigo 17, parágrafo 10F, que seria o inciso 2, de condenar sem a produção das provas, é muito mais a ideia assim: é razoável que o juiz possa indeferir provas protelatórias, impertinentes, tudo bem? Você tem uma questão meramente documental, o cara quer ouvir uma testemunha internacional, correto? Faz sentido? Foi justificada essa prova? Não. Então, é razoável que possa haver o indeferimento da produção dessa prova e seguir uma condenação, tudo bem? Penso que o melhor entender desse dispositivo é você tem que produzir as provas requeridas pelo réu, ok, tudo bem, contraditória para a defesa, mas desde que elas sejam pertinentes, tudo bem? Porque quando a gente lê, fala assim, então, se ele pedir provas que não fazem nenhum sentido, o juiz é obrigado a tolerar isso só para garantir que a sentença não seja nula, correto? Então, vejam só, você tem o inciso 1, a impossibilidade de condenar por tipo diverso, tudo bem? Se verificar tipo diverso, o ideal, por que está aqui, seria improcedência, tá? E aí, a condenação das provas por ele, a condenação deveria se estrear em provas produzidas pelo réu também, tudo bem? Mas nada impede que sejam afastadas aquelas outras provas que não fazem sentido algum, correto? E aqui os requisitos da sentença, tá? Eu já convido vocês aí para que a gente vai resolver um caso agora, tá? Sim, já chegamos na sentença aqui, sobre esses singelos comentários, tá? Então, vejam só, o artigo 17C, pode descer mais um pouquinho aí, Felipe. A sentença proferida nos processos, além de observar o 489 do CPC, vejam só, inciso 1 do artigo 17C, tá? Ele vai dizer o quê? Indicar de modo preciso os fundamentos que demonstram os elementos que se referem ao artigo 9º, 10 e 11 dessa lei, que não podem ser presumidos. Olha, a prova é cabal, ela é inconteste que houve um ato de improbidade, que isso foi ilícito, né? Que a finalidade foi ilícita, correto? Não há aquela ideia assim, olha, tudo indica que ele violou um princípio. Não. Deve haver, o juiz deve fundamentar de modo preciso e acertado de que o ato de improbidade aconteceu, que houve um dolo com uma finalidade ilícita e que não há presunção alguma, há um juízo de certeza, correto? Enfim, o inciso 2 do artigo 17C vai dizer considerar as consequências práticas da decisão, que nada mais é do que pegar o artigo 21 da LINDB, né, que o juiz deve considerar os efeitos práticos ali da decisão, as consequências, né, que é o que chama aí de pragmatismo jurídico, correto? Pragmatismo judicial, né? Enfim, e considerar os obstáculos e dificuldades reais do gestor, as exigências da política pública, né? Enfim, nos parece que a sentença é quase impossível, né? Mas, enfim, essencialmente aqui você tem o artigo 17C, que você tem que considerar de modo preciso os fundamentos pelos quais você está condenando, reconhecer efetivamente o dolo, tá? Essa questão do pragmatismo, das consequências práticas, tudo bem. O que eu estou... Isso. O que eu estou considerando aí? O juiz deve ponderar, por exemplo, no caso de improbidade, para afastar um prefeito, suspensão dos direitos políticos de um prefeito, é preciso ponderar isso. É o que a lei está dizendo. Olha, cuidado aí com as consequências de ações impensadas, de aventuras jurídicas, né, como diriam. E aí, agora, diante desse cenário aí, o artigo que fala aqui da sentença, ele é extenso, tá? Convido vocês à leitura, mas vamos resolver um caso. Eu coloquei aí um caso pouco hipotético,
tudo bem? O exemplo aí de rachadinha, tá? Pensa comigo, leia comigo aí, tá? Pode subir um pouquinho, talvez, o pessoal acompanhar. Subir não, no caso pouco hipotético aí, um pouquinho acima. Ao contrário, talvez, para baixo. Tem como voltar? Eu vou ler aqui, acompanhe aí, tá? É um caso bem simples, tá? O Ministério Público ajuizou a ação de improbidade contra Sandro Lara, um vereador da cidade de Loreto, tudo bem? Isso, aí, né? O Ministério Público ajuizou uma ação de improbidade contra um vereador da cidade, tá? E aí, segundo inicial, esse vereador exigia como condição para o exercício do cargo de assessor que Rose procedesse à divisão do salário com ele. É um típico hipótese de rachadinha, né? Cenário que perdurou por um ano, de janeiro a dezembro de 2025, tá? Coloquei um caso aqui específico depois da lei de 2021 para trabalhar melhor, tá? Porque senão ficaria impossível da gente concluir isso, tá? Durante o período, constatou que Sandro Lara recebeu de maneira indevida o valor de R$60 mil, o que correspondia a R$5 mil mensais, né? Por esse motivo, o Ministério Público imputou a Sandro Lara o ato de improbidade do artigo 9º, inciso 1, e requereu a aplicação das sanções descritas no artigo 12, inciso 1, da lei de improbidade, correto até aqui, bem como a condenação em dano moral coletivo no valor de R$50 mil. Opa, será que tá tudo certo aqui, né? E vai, pode descer aí. Além disso, formulou um pedido de tutela de urgência para que fosse decretada a indisponibilidade de bens do requerido no valor de R$60 mil a título de multa civil. Bom, eu resumi bem os fatos, né? Geralmente você encontra aí petições com 20 folhas explicando tudo isso aí, né? Mas, assim, um fato bem singelo. O vereador exigia da sua assessora que, para que ela permanecesse no cargo, ela dividisse o salário. Simples, né? Simples não. Ato ilícito do caramba, né? Enfim, era condição do cargo e ela, por um ano, fez isso. Tudo bem? E aí o Ministério Público, a parte de tudo isso, ajuizou a ação civil pública. Terminando o expediente e começa a aula, faz isso, né? A ação civil por ato de improbidade, tudo bem? E aí você, como assessor, você lê, acha aquilo um absurdo e pensa, e agora, o que eu faço, né? E aí você tem as suas primeiras ponderações, né? Eu recebo essa inicial? Tá ok? Vamos dizer que tá tudo certo, tudo bem? E aí, ok, vamos olhar, talvez, sobre esse pedido de indisponibilidade de bens, tá? Vejam só, o artigo 16, parágrafo 10, vai dizer: a indisponibilidade recairá sobre bens que assegurem exclusivamente o integral ressarcimento do dano erário, tá? Sem incidir, olha só, sobre valores que eventualmente aplicados a título de multa civil ou sobre acréscimo patrimonial decorrente de atividade ilícita. Depois de 2021, nada na lei de improbidade foi por acaso, tá? Por quê? Antes de 2021, era recorrente o Ministério Público ajuizar a ação de improbidade e pedir, olha, vamos bloquear valores que atendam ao ressarcimento ao patrimônio público, ok? Mas vamos garantir a multa civil também. A lei de improbidade vai dizer, não, a multa civil não, porque a multa é uma condenação, tá? Eu não sei se eu vou ser condenado, correto? Então, a multa civil jamais poderia ser objeto de indisponibilidade numa tutela de urgência aqui, correto? Enfim, e aí eu convido vocês a receber essa inicial e indeferir esse pedido de tutela de urgência, tudo bem? Esse pedido de disponibilidade. Se quiser subir aí, a gente montou uma decisão aí, uma ação prática do dia a dia mesmo, né? Qual que é a palavra mais importante de você, assessor, seja uma decisão ou uma sentença? Acredite, é o trata-se, tá? É o trata-se. Por quê? Trata-se do quê? O que eu estou fazendo, né? Que processo é esse que está comigo? Então, trata-se de uma ação de improbidade, correto? Então, o MP em face do Sandro Lara, tá? A gente está fazendo um relatóriozinho. De início, verifica-se que a presente ação foi ajuizada quando já em vigor a Lei 14.230, porque isso é importante, porque você afasta o tema 1199 do STF, ok? Enfim, porque aí a sistemática seria outra, tá? E aí, em aplicação conjunta ao artigo 17, parágrafos 6º e 7º, tá? E o artigo 330, verifica-se que a petição inicial se encontra em devida forma e individualizou as condutas de Sandro Lara, vi aqui a disponibilizar a sentença, está no material, está logo em sequência, a gente vai chegar nela, tá? Individualizou as condutas e está tudo ok. Então, inexiste impedimento ao recebimento inicial. Até aqui, ok. Mas vamos lá, vamos enfrentar esse pedido de disponibilidade, tá? Vejam só, eu acho que no caso lá em cima eu coloquei 50 mil, né? Aqui foi 60 mil, já há um embargo de declaração possível aqui, tá? Tá no material, vai ser disponibilizado também, tá bom?
Vamos lá, lá do outro pretende o Ministério Público a decretação da indisponibilidade, tá? No valor de 60 mil. Ó, não há espaço para deferimento. Por quê? Vejam só, esse pedido é juridicamente impossível, tudo bem? Antes ele era condição da ação, não é mais, mas não perde o contexto de ser um pedido juridicamente impossível. Por quê? Justamente porque há um artigo de lei que indefere expressamente a possibilidade disso aí, tudo bem? Então, portanto, correto? Se quiser descer um pouco mais aí, receba a petição inicial, nos termos do artigo 17, parágrafo 7, tá? E indefira a indisponibilidade de bens, tá? Uma vez que incabiva essa providência a título de multa civil. Se fosse uma hipótese de ressarcimento ao erário, aí a gente ia avaliar a probabilidade de direito, o perigo de dano, o critério da tutela de urgência. Mas aqui não pode. E o juiz pode trazer e falar, não, vou afastar essa multa civil e vamos em busca da proteção do bem público? Também não, tá? Também não. Não há muito agir de ofício aqui, não. Bem? Então, sítio requerido, correto? Com a contestação, intima-se o Ministério Público para apresentar a impugnação. Seria essa aí a nossa primeira decisão, tá? E aí vamos dizer que Sandro Lara foi citado e não apresentou contestação, correto? O Ministério Público, lá no modelo antigo, lançou ali um pedido de revelia, tudo bem? E a gente vai para onde? A rigor, a gente vai para a nossa decisão saneadora, porque não estaríamos aqui diante de uma hipótese de inexistiu cabalmente um ato de improbidade, né? Não, vamos seguir aqui, nos parece que há um ato de improbidade, correto? Tudo bem? Então, a gente faz um singelo relatório, tá? Trata-se de uma ação de improbidade, a petição foi recebida, o Sandro Lara foi citado, mas permitiu o escoamento do prazo e não contestou, correto? E aí o Ministério Público pediu a revelia. Será que pode, pelo que a gente comentou da lei de improbidade? Tá? Então, me permita continuar aí com a decisão, né? A ação por ato de improbidade se desenvolve pelo rito do Código de Processo Civil, mas, inclusive, o cara não apresentou contestação, muito embora citado, né? E aí vai dizer que o 344, ao disciplinar a revelia, considere que são verdadeiros os fatos alegados, mas há um impedimento a isso, tudo bem? Porque o artigo 17, parágrafo 19, inciso 1, vai dizer o quê? Que não se aplica aos atos de improbidade a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em caso de revelia. Então, você tem outro pedido que não seria possível, correto? Para além da indisponibilidade de bens, para garantir a multa civil, né? Você não poderia aqui aplicar também a revelia, ou os efeitos materiais da revelia, tá? Então, indefira o pedido do MP, né? Não aplica a revelia, e aí você não tem preliminares ou prejudiciais de mérito, por exemplo, se o cara contesta e fala prescrição, é um tema prejudicial de mérito, tudo bem? Deveria ali debater a incidência ou não da prescrição, a preliminar, olha, legitimidade passiva, não foi eu não, foi o outro ali, né? Traz ele aqui, né? E tira eu, né? Não é o caso, o cara nem contestou aqui, tudo bem? Então, vamos ao saneamento propriamente dito, né? Em observância ao artigo 17, parágrafo 10c, cabe ao juiz, nesse momento, indicar o ato de improbidade praticado, né? Então, sem proceder à alteração dos fatos, é bom que coloque isso bem expresso, tudo bem? Indico como ato de improbidade imputável aquele descrito no artigo 9º, inciso 1 da lei de improbidade, segundo está na inicial, podia até acrescer, né? Segundo está na inicial, né? E aí, você não tem tema, enfim, intime-se as partes para indicar a prova, tudo bem? Garante também a possibilidade dele ser interrogado desde logo, né? Você já adianta aí para o cara, olha, eu estou observando todo o devido processo legal e todos os direitos que lhe são próprios, tudo bem? E aí vamos dizer que o Ministério Público falou assim, eu quero aí ouvir a Rose, a assessora, né? Para além de todos os extratos bancários que nós juntamos aqui, que mostram a transferência no dia do recebimento do valor de R$5.000 para o Sandro, né? Eu quero ouvir ela, né? Vamos ouvir. E aí o juiz vai fazer o quê? Vai ter uma outra decisão, alguns tratam como despacho, é razoável que seja um despacho, tá? Aqui, no caso, seria uma decisão, porque a gente vai deferir a prova requerida pelo Ministério Público, tá? Defira a produção da prova oral para que seja inquirida a testemunha rolada, tudo bem? Designa audiência para o dia tal, correto? Aqui, só um cuidado que eu fiz questão de colocar aqui, no arregramento do processo civil, em mencionar o artigo 455, tá? Porque, vejam só, você tem um servidor público ou a testemunha rolada pelo Ministério Público, a intimação é por oficial de justiça, tá? Enfim, fica só, assim, alguns cuidados, é uma forma até de revisar para provas, né? E quem deve ser pessoal intimado por oficial de justiça aqui, né?
Então, é uma forma de você utilizar os estudos na prática para ir melhorando, tudo bem? Enfim, você teve a audiência de instrução, as partes ofereceram razões finais, e aí você chega no momento da sentença. Agora é o seu momento de gastar uma tarde inteira aí com esse processo, né? E aí, enfim, o relatório, claro, não deixa, é parte integrante da sentença, tudo bem? Eu não vou ler, mas você tem a dispensa do relatório só nos casos do juizado, tudo bem? Tratando-se de vara civil, fazenda pública, o relatório é obrigatório, tá? E aí a gente vai trabalhar a questão aqui do Sandro Lara, né? A gente vai dizer aí que encontra apto a julgamento, percorreu a marcha processual, foi observado o contraditório e o devido processo legal, tudo bem? Foi garantido todos os direitos e as faculdades processuais, né? A faculdade processual do cara indicar a prova, ele foi citado para apresentar a contestação, ele não quis, mas nós garantimos a ele, né? E aí, enfim, primeiro, numa sentença de improbidade, é indispensável que a gente faça referência ao artigo 1º, 2º e 3º da lei de improbidade, porque a gente precisa dizer que a lei de improbidade agora, seja qualquer dos atos de improbidade, a gente precisa de conduta dolosa, que essa conduta dolosa tem por finalidade alcançar um resultado ilícito, tudo bem? Não é porque o cara agiu que por si só é um ato limpo, tá? Então, o cara agiu e na malandragem, tudo bem? Sim, claro que a gente não vai dizer isso na sentença, tudo bem? Eu lembro de um colega que colocou numa denúncia lá por um furto, lançou um larápio. Falei, moça, você está caçando jeito de tomar uma danada aí, né? De arrumar um problema para sua vida, tá? Mas, enfim, a ideia é, você tem um dolo com a finalidade ilícita e não é porque ele agiu, né, descuidadamente, não, ele quis mesmo o resultado, tá? Então, você tem que trabalhar na sentença aqui as provas que indicam que ele agiu porque quis, uma vontade livre e consciente, tá? E ele buscou um resultado ilícito, né? E aí a gente vai dizer, você faz essa parte doutrináriazinha, cita uma jurisprudência, né? E vai dizer, no caso em tela, o que eu estou dizendo? Eu olhei as provas, tudo bem? Eu olhei tudo que está aqui. A prova angariada evidenciou a prática do ato de improbidade, né? Pelo requerido, para além dos documentos que foram apresentados, aqui está genérico, mas a gente poderia dizer, se nós juntamos comprovantes bancários que foram oferecidos pela própria Rose, né? Quanto às transferências realizadas, né? De PIX ainda, correto? Né? E na audiência de instrução, ela confirmou tudo isso, que por um ano ela passou por isso, e ela agora não está mais no cargo, enfim, né? Você faz toda essa valoração e fala o seguinte, e o réu, o Sandro Lara, tinha ciência que isso era uma prática ilícita, mas buscou um locupletamento, buscou um enriquecimento diante de um cenário que era altamente ilícito, né? Então, vejam só, não por outro motivo, reconheço a prática do ato de improbidade descrito no artigo 9º, inciso 1º da lei de improbidade, né? Que é o mesmo aquele indicado na petição inicial, tá? E aí a gente vai aplicar as sanções, né? E aqui a gente tem que pegar bem o artigo 17, parágrafo 10, né? O 10C ali, 10... Enfim, trabalhar com toda a prova possível, tudo bem? E aí eu... Não, desliguei o áudio, não. Enfim, você vai avaliar tudo e aí, a partir de um critério de proporcionalidade, avaliar cenários todos para aplicar uma sanção. A gente não fez isso para ganhar tempo, né? Mas lá, você teria, vamos aplicar aqui para o Sandro Lara, né? O quê? Multa civil, suspensão de direito político e perda da função pública. A gente vai considerar aí, no STJ, vai dizer que há uma possibilidade de aplicação até cumulada, né? Dos atos de improbidade, tudo bem? Enfim, e aí vamos pensar o seguinte, né? A gente vai pôr o Sandro Lara aí para a multa civil, que o valor do acréscimo patrimonial de R$60 mil, que ele auferiu aí com a partilha aí do salário da Rose, né? A suspensão dos direitos políticos por 5 anos, tá? E a perda da função pública no cargo de vereador, tudo bem? E aí, lembra só que o Ministério Público tinha pedido um dano moral coletivo? E aí, cabe? Né? E aí a gente não pode deixar isso passar, né? Tem que falar, a gente não fica só na condenação, o Ministério Público pediu aquilo, tá? Então, como tema último é pretensão do autor a condenação ao pagamento de dano moral coletivo. Só que o STJ entendeu agora, recentemente, que não cabe, tá? Por quê? O dano moral coletivo seria um tema próprio da ação civil pública, tudo bem? Então, vejam só, não cabe
vim dizer na improbidade que houve um sentimento de abalo social pela prática dessa rachadinha, tá? Ok, você pode até dizer isso, mas numa ação própria, numa ação civil pública. A ação de improbidade apura ato de improbidade, então somente, tudo bem? Então, nós poderíamos ir aí pela parcial procedência, né, da ação, já na parte dispositiva da sentença, né, por todo o exposto, com base no 4.871, porque eu estou julgando com mérito, tudo bem? Reconheço a prática cursando lara do ato de improbidade descrito no artigo 9º, inciso 1. Por esse motivo, condena a multa civil no valor de 60 mil, correspondente ao acréscimo patrimonial, a suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 5 anos, a perda da função pública. E aí você acrescenta aí o quê? As sanções só com o trânsito em julgado, tudo bem? Você já não pode tirar o cara de imediato, tem que esperar o trânsito em julgado, tudo bem? E aí, em relação aos direitos políticos, cuidado, tá? Se o cara recorrer, os efeitos são retroativos ali entre a decisão colegiada, né, do tribunal e o trânsito em julgado da sentença. Ganharam um tempo aí, né, com a suspensão dos direitos políticos aí. Enfim, você teria aí, porque parcialmente procedente, você condenou ele pelo prática do ato de improbidade, tudo bem? Mas julga improcedente o dano moral coletivo. Por isso que a ação é julgada parcialmente procedente. Ela é procedente no que importa ao ato de improbidade, mas é improcedente no que diz ali ao dano moral, tudo bem? Ao dano moral coletivo, tudo bem? Nós enfrentamos um processo de improbidade do começo ao fim. Eu não sei como é que está meu horário aí, eu acho que já está quase, né? Mas, enfim, me permita apenas um comentário a respeito do cumprimento de sentença, tá bom? Transitou em julgado, ninguém recorreu, tá? Então, como é que a gente vai fazer esse cumprimento de sentença? A gente não, o Ministério Público, né? O juiz vai, né? Você encerra a fase de conhecimento e começa uma fase de satisfação, tá? Nós temos obrigações diversas aqui, concorda? Você tem uma obrigação de pagar, mas você tem umas obrigações de natureza civil aqui, que nem depende do cara, né? Então, como é que seria um cumprimento de sentença aqui? O Ministério Público ajuiza um cumprimento de sentença, verificado o trânsito em julgado, tá? O Ministério Público vai pedir o quê? Oficie ao Tribunal Regional Eleitoral, né? Para que seja efetivada a suspensão dos direitos políticos, tá? Comunique-se à Câmara Municipal, tudo bem? À Prefeitura, né? Os órgãos públicos ali competentes, para que afastem o vereador, né? No caso aqui, a Câmara Municipal, né? Houve uma decretação da perda do cargo, tudo bem? E é o seguinte, tira o cara. E agora nós temos uma obrigação de pagar também, correto? Então, você pegar o artigo 780 do CPC, vai dizer o seguinte, você pode acumular execuções desde que elas sejam do mesmo procedimento. Concorda comigo que seriam procedimentos diferentes, né? Então, uma vez que efetivada a suspensão dos direitos políticos e afastado o vereador do cargo, nós teríamos aí o início da obrigação de pagar, né? E aí, o Ministério Público pede, e aí tem mais uma decisãozinha aí para o final, para fechar, tudo bem? O juiz vai olhar o cumprimento de sentença e vai dizer o quê? Recebo, né? Ele não é o luva de pedreiro, mas ele pode dizer, né? Receba, né? O cumprimento de sentença, porque é adequado e atende aqui a sentença, né? Então, defira os pedidos, oficie-se a serventia, né? Ao TRE e à Câmara Municipal de Vereadores para a efetivação da suspensão dos direitos políticos e a perda do cargo. O que é? Manda um ofício, assim que eles responderem, falar, ó, os direitos políticos estão suspensos e o cara não está aqui mais, perdeu o cargo, desvinculado, pronto. Agora a gente vai seguir aí o cumprimento de sentença em relação à obrigação de pagar, tá? Um comentário interessante, tá? Artigo 16, parágrafo 11 da Lei de Improbidade vai dizer o quê? Vamos dizer que o cara é intimado para pagar em 15 dias ali e não paga esse dinheiro, né? Esses 60 mil. O Ministério Público pede ali a indisponibilidade de bens. O artigo 16, parágrafo 11, traz um rol que demanda muito cuidado, tá? Porque você pensa assim, vamos logo nas contas bancárias, né? Jamais, tudo bem? O artigo 16, parágrafo 11, ele está até aí, pode descer um pouquinho mais, está logo abaixo dessa decisão aí. Vejam só, me permitam lê-lo para a gente encerrar. A ordem de indisponibilidade de bens deverá priorizar veículos de via terrestre, bens imóveis, bens móveis em geral, semoventes, navios e aeronaves, ações e cotas de sociedade simples, tá? E, em último caso, né, e apenas na inexistência, o bloqueio de conta bancária. Então, a regra, você vai mexer com a execução fiscal, a primeira coisa vai em conta bancária, né? E ali, depois você vai atrás de veículos e tudo mais. Aqui é o seguinte, conta bancária é nunca, tá? E 40 salários mínimos também não é impenhorável, tudo bem? Então, aqui, você teria um cenário muito
cauteloso, porque, bom, vamos em busca de bens, né? Tudo bem, vamos seguir o rito do processo civil? Cuidado, porque de repente você alcança valores, mas eles não satisfazem, porque você deve observar aqui essa ordem, né, de indisponibilidade de bens, tanto para um fins de uma tutela de urgência, tudo bem, quanto também para uma fase satisfativa de cumprimento de sentença, tá? Gente, eu sei que é muita coisa, é muito corrido, mas a gente, de algum modo, resolveu um processo de improbidade administrativa que ia gastar aí, talvez, quase uns 2 anos, tá? Encerrada aqui a nossa parte, eu fico muito agradecido. Eu devo dizer que parece que eu comecei a falar há 3 minutos. Eu gostaria que esse momento não acabasse, porque, pelo menos para mim, foi um momento de muita felicidade, tá? Enfim, agradeço demais a Academia de Juízes. Se tiver pergunta aí, no que eu puder ser útil a vocês, contem comigo. Tem o meu Instagram, pode me mandar alguma coisa lá, alguma mensagem, algum direct. Mando modelo, mando auxílio do que precisar, tudo bem? Sou professor universitário também, e eu fico segurando meus alunos o máximo possível, que eu falo para eles, olha, não vai embora não, as férias agora, está chegando no final do semestre, vai ser horrível, eu vou ligar para vocês, né, para saber como é que vocês estão, né? Então, enfim, agradeço demais a todos vocês, é um prazer inenarrável para mim, grata à Academia de Juízes, porque eu estou perseguindo um sonho, e é pela Academia de Juízes, né? E estar aqui hoje, conversar um pouquinho com vocês a respeito disso é ainda mais alegrador, tá bom? Fica aí com você, Felipe, se tiver alguma pergunta, altamente aberta, né? Perguntar, pode saber responder, já. A minha alegria é que no direito, 98% das respostas depende, né? Depende muito. Parabéns aí ao professor Rafael. Uma aula realmente foi algo aí que conseguiu sintetizar bem, né? Já vimos até um caso aí, um pouco hipotético, mas realmente é algo que acontece, né? Na prática. A gente vê que, para quem quer ser assessor, é importantíssimo você ter o domínio de algumas áreas. E a improbidade administrativa é uma delas, né? Bastante cobrada, não só em provas, mas a vida prática chega. Agora os processos são virtuais, né? Mas você tinha aqueles processos que ocupavam uma gaveta dessa aqui inteira, né? Com milhões de Tinha os apeços, né? custo, né? Hoje não tem mais esse saudosismo, né, de ficar folheando, mas são processos grandes, sim, sempre. Não há processo de improbidade que seja pequeno, já envolve muito documento e tudo mais, e demanda tempo para analisar e tudo, né? Sem dúvida. Bom, se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar no chat aqui. A gente vai mostrar aqui rapidamente para vocês um pouco também sobre a nossa formação de assessores, tá? Porque eu acredito que todos que estão aqui estão realmente interessados nessa carreira de formação de assessores e que a Academia de Juízes ela pode ser uma aliada de vocês aí nesse processo, nessa etapa, tá? E nada mais importante, nada mais fundamental do que vocês terem a preparação adequada. Assim como vocês se preparam para uma prova, vocês também podem ter uma preparação completa, não só uma preparação, uma formação, né, completa de assessores, né? Então, aqui a gente vai trazer para vocês de uma forma rápida, tá? A gente não vai demorar, mas de uma forma rápida, como que vocês vão se tornar um profissional de elite dentro do judiciário como assessor de magistrado, né? Então, como é que eu faço para me tornar um assessor? Todo mundo está vendo aqui o slide ou não? Tá, né? Pronto. Como é que eu faço para me tornar um assessor? Todos os ramos do Poder Judiciário do Brasil têm assessores. Então, tanto no primeiro como no segundo grau, mudando a forma de provimento de tribunal para tribunal, tá? Mas é um cargo em comissão, geralmente, um cargo em comissão ou é uma função de confiança. Ou seja, o juiz ou uma juíza ela pode nomear qualquer pessoa, desde que tenha formação em direito, né? Mas pode nomear qualquer pessoa que atenda aos requisitos e também tem a função de confiança. É privativo de servidor ocupante de cargo efetivo, ou seja, juiz ou juíza ela precisa nomear um servidor que já pertence ao quadro permanente do órgão. Eu vou compartilhar aqui o meu slide, vai ficar melhor. Peraí. Pedir para a Academia de Juízes ela para a apresentação aí que vai ficar pronto. Aqui, ó.
Quanto é que ganha um assessor? A remuneração varia de estado para estado, mas, no geral, varia entre um salário mínimo, ou salário base, que gira em torno de R$ 8.000 e R$ 10.000. Mas alguns benefícios que elevam a média salarial para algo em torno de 15 mil, tá? Então, realmente, é uma carreira onde várias pessoas, elas fazem carreira, realmente. Como o professor Rafael aí está há 13 anos, né? Então, quais são esses benefícios remuneratórios? Auxílio alimentação, um bônus decorrente da premiação do tribunal no selo anual do CNJ, selo diamante, selo ouro. No geral, o tribunal paga um bônus aos servidores se aquele tribunal atingir um determinado índice. Então, esse benefício é pago uma vez ao ano e pode equivaler até R$ 15.000 de uma única vez. Plano de saúde, indenização por atuação em plantão, diárias em caso de deslocamento, tá? Quais são as vantagens do cargo de assessor para a sua carreira jurídica, né? Para quem deseja magistratura, por exemplo, é um cargo excelente, uma opção, né? Pois enquanto os candidatos chegam na fase de sentença sem nunca ter redigido uma sentença na vida, você vai treinar elaborando ali sentenças todos os dias, né? Então, com uma certa frequência, que isso vai estar muito presente no seu dia a dia. Além disso, ao chegar na magistratura, já terá uma visão plena de como é que funciona o gabinete e os fluxos processuais, administrativos de unidade judiciária. Qual o motivo que faz com que 90% dos candidatos não sejam escolhidos? Geralmente, os candidatos que não são aprovados, eles são candidatos sem nenhuma experiência prática, em minutar despachos, decisões, sentenças que precisam ser ensinados do zero no cargo. Então, é aquela velha frase: a sorte, quando ela te encontra, ela já te encontra preparado. Então, você já tem que estar preparado, porque quando a oportunidade para você se tornar um assessor de magistrado aparecer, você já está preparado. Você já sabe. Um magistrado, ele tem um perfil também de um assessor que ele está buscando, né? Ele não vai querer uma pessoa, por mais que atenda os requisitos, mas uma pessoa completamente despreparada ou que não tenha uma capacidade técnica para exercer aquela função, né? Geralmente os candidatos aprovados, que já têm uma excelente noção de elaboração de autos e que precisam apenas de pequenos ajustes e não de uma preparação do zero. O magistrado ele não vai querer pegar uma pessoa do zero ali como se fosse um estagiário dele, né? Então, na verdade, a maioria das unidades judiciárias não permite que o juiz diminua o ritmo de audiências, inspeções, atendimento a advogados, prolação de sentença, e tem que parar tudo para ensinar do zero um assessor. Então, a pessoa ela já tem que entrar capacitada, tá? Felipe, você me permite um comentário? Sim, claro. O que você está falando é muito real, tá? Você pode, de algum modo, pensar, o cargo é comissionado, vai colocar quem quer. Não, devo dizer assim, há inúmeras cobranças de todos os lados, CNJ e tudo mais. Então, às vezes o cara entra por uma facilidade, até pode entrar por uma facilidade, mas não fica, não fica. Eu tentei ser nessa aula aqui, de verdade para vocês, o mais prático possível, porque quando eu entrei no Ministério Público, eu devo dizer que eu apanhei muito. Assim, se não fosse a paciência do chefe na época, né, e a dedicação da minha parte, eu não teria seguido, não. Então, por isso que eu tentei, assim, trazer as dores que eu passei, do que eu vivi, e trazer para vocês, assim, olha, porque muitas vezes fala, eu sei tudo sobre decisão liminar, sentença, mas você já viu uma? Não. Não, então, assim, trouxe aqui e falar, é assim, é isso aqui é na prática. Talvez, assim, uma decisão um pouco mais fundamentada, um julgado e tudo mais, mas era isso aqui, né? Então, assim, de verdade, o que ele está falando é muito real, tá? É muito real. E mesmo o cara eu já passei por isso, às vezes você está numa fase de vida um tanto difícil, que isso resvala ali no cargo, você ainda, a faca passa no pescoço mesmo, né? Então, é muito real o que o Felipe está falando a vocês aí. De verdade, assim, tanto a experiência como assessor do MP por 7 anos, e agora 5 como assessor de juiz. É muito gratificante o cargo, mas demanda um estudo, demanda uma preparação mesmo, tá? De verdade. É óbvio que a experiência de assessor você vai ganhar sendo assessor, mas até você chegar lá e você permanecer e ficar, você vai precisar chegar minimamente capacitado, né?
Quem não foi estagiário de juiz, começando do zero, pode tentar? Sim. Pode sim. Candidatos que geralmente não são aprovados. Candidatos que chegam na entrevista e não sabem falar a linguagem do judiciário, o que mostra logo para o juiz que o candidato está perdido. Geralmente, os candidatos aprovados, um candidato que chega na entrevista e afirma: doutor, eu tenho um bom desempenho na elaboração de minutas, pois tenho uma formação prática nisso. Conhecimento prático, ele vai falar, né, sobre aquele conhecimento prático dele, e asseguro que isso vai ser essencial para mantermos a meta sempre atingido. Ou seja, já demonstra que ele também tem o quê? O conhecimento das metas do CNJ, né? Geralmente, os candidatos que não são aprovados, os candidatos querem chegar para o primeiro dia de trabalho sem nenhuma minuta pronta. De maneira que precisam ficar pedindo minutas simples com uma sentença de procedência em ação de alimentos. E os candidatos aprovados são candidatos que chegam ao trabalho com conhecimento em elaboração de minutas e já com um acerto mínimo de minutas, sabendo buscar na fonte, sem a necessidade de estarem sempre pedindo novos modelos, né? Na academia de juízes, galera, o que acontece? A formação de assessores, você tem acesso às aulas práticas de elaboração de despachos, decisões, sentenças com os magistrados e assessores. É um curso totalmente voltado para a prática, a fim de tornar você um profissional com o perfil que o Poder Judiciário precisa. Após a conclusão do curso, você fica em nosso banco de talentos. Isso aqui, pessoal, é muito importante que vocês prestem atenção nisso, porque as vagas para um assessor de magistrado, muitas vezes elas não chegam até vocês, porque muitas vezes elas não vão para um diário oficial, como é um concurso, né? Então, muita gente acaba, mesmo que você tenha a competência técnica, acaba não fica sabendo, né? Então, o que é o banco de talentos? É um espaço que qualquer magistrado do Brasil ele pode ter acesso para consultar a existência de candidatos interessados e qualificados para atuar na assessoria de magistrados. Então, isso aqui é um diferencial enorme da Academia de Juízes. É vantajoso para o magistrado, que faz uma seleção ativa e restrita, dentro de um universo apenas de pessoas qualificadas, e é vantajoso também para o candidato, que fica com o seu currículo nesse espaço, né, de seleção. Então, realmente é algo totalmente aí diferente do que a gente vê aí afora, né? Você não vai ver oportunidades como essa surgindo no mercado. Então, a Academia de Juiz, ela realmente é preocupada tanto com a magistratura, por já ser uma referência na magistratura, preparação na magistratura, mas agora, nada mais importante do que também se preocupar com a função do magistrado e do seu assessor, né? Um certificado de conclusão. Então, a Academia de Juiz, ela entrega para você um certificado de conclusão. Por quê? Porque isso realmente atesta, isso comprova que você se capacitou, você fez um treinamento, fez uma capacitação, uma formação na área que o magistrado, ele espera que você tenha, né? Que você realmente tenha aquele domínio. Então, você precisa de aprovação em provas orais, a Academia de Juízes tem essa marca, né? Então, 100% de aprovação em provas orais em diversos estados, tem atuado na formação de centenas de juízes de diversos tribunais no país. Felipe, se me permite, só uma interrupção, perdoe mesmo, porque eu preciso encerrar aqui e deixar um abraço para todo mundo aí, com toda sorte, que Deus abençoe a cada um de vocês, e contem comigo, contem com a Academia de Juízes, tá bom? Só porque eu preciso dar o fim, que tem 2 carinhas ali espetaculares me esperando, tá bom? Tá? Gente, um abraço, espero vocês na próxima e da minha parte, assim, que não demore, tá bom? Um abraço a todos vocês, gente. Até mais. Bom, gente, você também vai saber de vantagem, né? Você vai saber das vagas em primeira mão. Então, qual o detalhe? A gente vai já falar sobre a formação, tá, Francine? Já vai entrar nesse ponto. Você vai saber de vagas em primeira mão, ou seja, as vagas de assessoria, elas não recebem a mesma publicidade em concursos públicos, que era o que a gente estava falando aqui. Então, muitas vezes, são seleções veiculadas em grupos restritos de trabalho. A Academia de Juízes, ela ajuda os seus alunos a tomarem ciência dessas seleções, né? Agora, quanto é que vale
o curso, né? Agora é o ponto que a Francine estava falando. Então, valor e preço. Quanto é que é o preço? Quanto é que eu vou pagar nessa formação, né? Então, isso aqui é algo que muita gente pergunta. Agora, o que que é o valor? O valor, gente, é quanto que vale para você, se aparecer amanhã uma oportunidade para você se tornar um assessor de magistrado e você já vai estar preparado para exercer aquela função? Quanto é que isso valeria? Você realmente ter essa capacitação, você ter essa formação e saber que você pode exercer aquela função e você vai conseguir permanecer naquela função, né? Não só entrar, mas permanecer. Na academia de juiz, a formação de assessores hoje, ela é 997, tá? Assinatura de acesso ao banco de talentos, olha, eu quero ter acesso ao banco de talentos, você vai pagar 297. Um combo de modelo de minutas prontas, 297 também. Então, no total, você vai pagar por volta de 1.500 a 1.600 reais, ou 12 de 147, isso por ano, tá? Só que vocês estão aqui nessa reunião, a gente está abrindo uma condição especial para vocês. Então, hoje, para todos que fecharem hoje, vocês vão ter acesso à formação de assessores, a assinatura de acesso ao banco de talentos, o combo de modelo de minutas prontas. Não por 1.500, não por R$ 1.000, mas sim por 497, ou 12 de 54,47. A gente vai estar soltando agora o link no grupo para que vocês aproveitem essa oportunidade, mas eu ainda tenho mais uma surpresa para vocês, que vocês ainda vão saber agora, tá? Mas, assim, isso aqui, eu nem sei se a Academia de Juiz ela vai repetir, porque realmente quando eu tomei conhecimento sobre essa oferta, eu até achei algo, assim, muito boa, é algo que quem realmente quer se tornar um assessor de magistrado não pode deixar escapar. A surpresa que eu tenho para vocês é, se vocês se matricularem hoje, vocês terão acesso vitalício. Então, se a Academia de Juízes ela for fazer qualquer atualização dentro desse treinamento, vocês terão acesso vitalício, tá bom? Então, a gente sabe que é um cargo que ele vai se atualizando, você tem que se atualizar. Então, você vai ter um acesso vitalício. Então, você garante acesso completo à estrutura da Academia de Juiz, acesso vitalício à formação de assessores, acesso ao banco de talentos, combo de modelo de minutas prontas, aulas práticas e direcionadas para a atuação no judiciário. É uma condição especial hoje e ainda vai receber também o certificado. Não é o certificado do MEC, mas é um certificado timbrado ali da Academia de Juízes que vai comprovar realmente que você finalizou a formação, tá? Agora, gente, a gente vai abrir aqui o espaço para dúvidas. A Academia de Juízes também vai colocar, já colocou aqui o link para vocês, tá? No grupo. Então, aproveitem, porque realmente essa condição para acesso vitalício é para hoje, na verdade, né? Então, a condição especial somente para hoje. Vamos lá para as dúvidas. Tem previsão de vaga em Floripa ou região? Isso aqui a Academia de Vida ela vai poder trazer esse direcionamento para vocês, tá? Plataforma Hotmart, sim. Tem modelo de minutos de decisões para o magistrado federal ou só estadual? Aulas gravadas, sim, nós temos aulas gravadas, material escrito, e nós vamos ter minutas, modelo de decisão para tanto magistratura federal quanto estadual. Bom, pessoal, pode mandar mais dúvidas aí. Podem mandar dúvidas. Quero dar as boas-vindas aí para vocês lá no grupo. No caso, a Camila Leite, tem a minuta do curso, no caso, a ementa, né?
Sim, a gente tem a ementa, a gente pode enviar para vocês. O que a gente assegura para vocês é que tudo que vocês precisam para se tornar assessores de magistrado hoje, vocês vão encontrar dentro dessa formação. E caso a Academia de Juízes, que é uma escola formada por magistrados, ela entenda realmente que precisa ter alguma atualização, isso vai ser implementado na formação, tá? Vocês fiquem bem tranquilos com relação a isso. Jaqueline, como é que vocês têm acesso exclusivo às vagas? Na verdade, assim, a Academia de Juízes ela é formada por magistrados. Então, existe um conhecimento, né, de, de vagas, porque essas vagas, os próprios magistrados, eles solicitam e, e os magistrados também, eles conversam entre si, e os assessores, enfim. Então, como existe já alguns professores e um ambiente dentro da Academia de Juízes que já está inserido dentro do judiciário, então essas informações elas acabam chegando, né? Cartão e no boleto, sim. Cartão e boleto. Bom, pessoal, mais alguma dúvida? É por todo o Brasil, no caso, Jaqueline, é sobre as vagas. Essa seria a dúvida. Sim, sim, para todo o Brasil. Qualquer vaga que realmente, qualquer vaga que realmente esteja disponível, ela vai ser, ela vai ser avisada. Pessoal, lembrando aí que o acesso vitalício, ele vai ser disponibilizado para as matrículas feitas hoje, tá? Como a gente tinha falado, o preço cheio da formação de assessores é 997, com acesso por 12 meses. E hoje vocês têm a possibilidade de acessar toda a formação de forma vitalícia, tá? Bom, pessoal, a gente já disponibilizou o link lá no grupo, tá? Acredito que todas as dúvidas já foram sanadas aqui. E se mais alguém tiver alguma dúvida, já pode colocar. Mas é isso. A gente está com as inscrições abertas até meia-noite aí. Quem aproveitar vai ter acesso vitalício, tá bom, gente? E todos esses bônus aí que a gente disponibilizou. Posso trazer para vocês aqui, ó. Acesso vitalício à formação de assessores, acesso ao banco de talentos,
combo de modelos de minutas prontas, aulas práticas direcionadas para a atuação no judiciário. É uma condição exclusiva para hoje, com acesso vitalício, tá bom? Então, aproveitem, se realmente vocês têm essa meta de se tornarem assessor de mestrado, esse é o momento, essa é a hora, não deixem passar. Beleza? Bom, Academia de Juiz tem mais alguma coisa para encher? Falar? Então vamos nessa, pessoal. Boa noite, bons estudos, bom trabalho a todos. Até mais. Tchau, tchau.